estamos viciados em pensar. Estamos viciados em muitas coisas, né? Mas o pensamento eu queria trazer para vocês como dos piores vícios que você pode desenvolver e que a maioria das pessoas nem percebe, porque isso é tão presente na nossa vida, isso faz tanto parte da nossa vida que a gente nem consegue ver esse vício de pensar. A gente acha que não, o normal é ficar pensando o tempo todo que nem um desesperado, uma desesperada, e aí aquela mente que fica o tempo todo fazendo conexão de uma coisa, tentando dar sentido para as coisas. E aí o que acontece? Você não consegue meditar. Daí a grande dificuldade que eu percebo quando eu tento explicar a meditação, nos grupos de meditação que eu já fiz, é as pessoas que não conseguem, que ficam naquela coisa, mas eu não consigo meditar. Nossa, meus pensamentos não param. Realmente, não para. Por quê? Porque o tempo todo você ligou o piloto automático, você não percebeu. E tá tudo bem, porque ninguém nunca te falou isso. Eu duvido que alguém, desde que você é pequenininho, alguém virou para você e falou assim, olha, o pensamento, ele é uma bênção. Ele faz com que as coisas evoluam, com que as pessoas pensem, por exemplo, como que faz esse celular, como que coloca uma conexão de internet. Não é incrível? Nossa, a gente consegue um monte de coisa através do pensamento lógico, do pensamento científico, que é essa coisa da pergunta, né? Como que as coisas funcionam? Para que serve? Se eu colocar um caminho daqui para aqui, o que será que vai acontecer? Mas e se eu fizer o caminho assim, será que dá diferença? Então essa curiosidade, essa coisa muito importante. Mas estamos num mundo dual, onde tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Qual o lado bom do pensamento? Progresso. Poxa vida, que bom que a gente pensa, né? Somos seres que sabemos, que pensamos e temos consciência de que pensamos, né? E daí vem toda essa maravilha das profissões, do avanço tecnológico. É visível a contribuição do pensamento para a evolução humana. Só que qual que é o lado sombrio? Qual que é o lado que não é legal do pensamento? Você ficar o tempo todo tentando ficar na parte lógica. A gente tem 2 hemisférios cerebrais. Um hemisfério cerebral, ele é mais lógico, ele é pragmático, ele vai lá, resolve, faz e consegue fazer 1 mais 1 igual a 2. O outro lado do cérebro é o lado intuitivo, é aquela coisa que 1 mais 1 nem sempre é igual a 2. Depende do depende do outro depende do mais, depende de um monte de coisa diferente. E a gente, hoje em dia, no nosso mundo ocidental, a gente está muito viciado em pensar. A gente não consegue simplesmente ver um problema e ter calma para tudo aquilo. Primeiro você olha para aquele problema que está acontecendo, se é uma coisa complexa, se é uma coisa que não é fácil, sabe? Tipo assim, eu tenho um problema de lavar a louça. Vai lá e lava a louça. Aí é fácil resolver, né? Mas se você tem uma coisa mais complexa, eu tenho um relacionamento com a minha mãe, com o meu pai que não é legal, né? E aí você fica só o quê? Tentando resolver de uma forma lógica uma coisa que é totalmente intuitiva. Porque como que você vai falar de relacionamento pensando de uma forma lógica? Não é assim. Você não tem como entrar na cabeça da outra pessoa e ver o mundo com os olhos dela para entender, de repente, o que o teu pai e o que a tua mãe entende de você, sobre você. Você entende de você, do relacionamento com o seu pai e sua mãe, no exemplo que eu estou dando, de acordo com a sua cabeça. Mas e com a cabeça dele? Você não sabe. Então não adianta ficar querendo, gastar tempo com lógica. Você teria que, nessas horas, usar o outro hemisfério cerebral, que seria o hemisfério intuitivo. Só que não. E aí, o que normalmente acontece? O sofrimento. Pura e simplesmente pelo sofrimento. Então, estou chateado porque eu não falo com a minha mãe e com o meu pai. Estou chateado porque eu falei aquilo para ele, ou porque ele ou ela falou aquilo para mim. E não sai daquilo. Fica só no loop mental da cobrança, da culpa, do remorso, da tristeza, da raiva e da ingratidão. Porque todas as coisas que acontecem na nossa vida, aquilo que a gente vê com bons olhos, aquilo que a gente vê com não bons olhos, não quero falar maus olhos, mas aquilo que a gente não vê, aquilo como certo, como gostoso, como prazeroso, é justamente isso que acaba te levando para frente, porque é dentro da adversidade que você encontra as suas fraquezas, aquilo que você pode melhorar, porque o outro é sempre um espelho seu. Aquilo que você consegue enxergar de dificuldade no outro é aquilo que de alguma maneira se manifesta em você e você não consegue enxergar. Então,
para um pouco de pensar, pode ser, entendeu? O exemplo do pai e da mãe, que não está conversando, que tem um relacionamento ruim. A gente sempre dá uma dica de melhorar, não adianta só ficar levantando a lebre que está ruim, né? Tem que dar uma solução, não adianta só ficar levantando problema. Então, qual seria uma solução que eu daria para esse problema? Medita. Vou falar de novo da meditação, da forma como você achar melhor. Se você quer fazer uma meditação regular, se você quer meditar no sentido de meditar sobre algo, se debruça, né, um tempo que você tiver sobre essa coisa do relacionamento, deixa a coisa fluir, deixa as coisas assentarem dentro de você, dá nome para esses sentimentos e quase sempre você vai chegar numa conclusão. Deixa para lá um monte de coisa, para de ficar querendo ter razão e vê apenas aquilo que te faz feliz. Se tá te doendo que o seu relacionamento com seu pai e sua mãe tá ruim, é porque você preza por eles. Por mais que você queira negar isso e falar que não, se tá ruim, se tá doendo, é porque você gostaria que tivesse um relacionamento legal com eles. Então, faz o que você puder fazer em direção a isso. Como isso? Não sei. É uma coisa que você tem que mergulhar. É como se você fosse dormir. Você vai dormir, eu não posso virar para você e falar assim, feche os olhos, faça isso, faça aquilo, que você vai dormir. Não é. Você não tem que mergulhar naquele seu relaxamento, encontrar uma posição favorável e encostar e dormir. Não é seu. O caminho não é seu. Eu não consigo dormir por você. Não é você que tem que relaxar e encontrar esse caminho. É a mesma coisa. O pensamento é uma grande bênção. Só que ele pode ser e já se tornou uma grande maldição. Infelizmente as pessoas pensam, ficam o tempo todo pensando e sem perceber que elas estão pensando sobre determinado assunto no momento que está fazendo uma outra coisa que não tem nada a ver com o assunto. Isso se desconecta com a realidade. Você fica pensando uma coisa, sentindo outra e agindo de uma outra forma. Fatalmente virão as doenças. Não tem como. Então, para um pouquinho de pensar, tá bom? Usa a meditação como uma ferramenta. Porque na meditação, o que você vai fazer na meditação? Você vai apenas observar os seus pensamentos. Você se força a não produzir mais pensamentos. É muito louco isso, mas não tem como parar de pensar. Se você for querer parar de pensar, você já está pensando que você quer parar de pensar. Isso é um pensamento. Não é essa a grande sacada. A sacada é você conseguir entender que você está aqui, que eu não sou a Juliana, eu estou rodando um programa como Juliana, o programa da vida. E eu preciso deixar esse programa fluir, entender quais as necessidades da Juliana em relação com o próximo. Não adianta eu ficar querendo ser cartesiana nessas horas, não dá. Né? Sentimentos não funcionam dessa forma. Emoções, aspirações, encontrar propósito de vida. Né? Você não vai encontrar propósito de vida numa orientação vocacional. Né? Não consigo saber quem eu sou, não sei o que eu quero. Você não vai encontrar isso em livro nenhum. Você só vai encontrar isso quando você mergulha dentro de você. E como que isso é feito? Cada um tem o seu jeito. Eu não tenho como virar para você agora e falar... Qualquer um que quiser te vender isso vai estar te enganando. O que as pessoas vendem, o que as pessoas auxiliam, e eu já fui ajudada muito com isso, são ferramentas. Você usa ferramentas de autoconhecimento, só que o mergulho é seu. A disposição é sua, ninguém vai te dar isso. É você que vai encontrar o caminho para encontrar o seu propósito de vida, o que você realmente ama e o que você realmente quer. Eu espero que você sempre esteja muito melhor. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.